Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos. Hoje no Salmo 59, a parte 2. Então você que tem a sua Bíblia, já abre aí comigo. Eu vou usar a versão que eu costumo usar aqui com vocês, que é a versão NVI, nova versão internacional. Se você tem a sua espada, pega aí comigo então e vamos começar. Salmo 59, parte 2, porque na primeira parte comecei a falei demais, então eu dividi em duas partes, para a gente vir aqui estudar melhor cada pedacinho desse salmo e ver o que o Senhor Deus tem para nos revelar nesse salmo e nesses vídeos. E vamos ler hoje o Salmo 59 a partir do 11 até o último versículo, que é o versículo 17. Salmo 59, versículo 11, vai estar escrito a partir do versículo 11. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder fazes vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em sua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Bem, irmãos, vou começar comentando, vou começar do começo, no versículo 11 e o versículo 12, onde vai estar escrito: Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder fazes vaguear e abate-os. Vou ler só o 11 por enquanto, depois eu passo para o 12. Aqui o interessante é que Davi, aqui a gente pode até achar essa fase de Davi cruel, né? Senhor, eu não quero que você mate eles, os meus perseguidores. Lembrando que Davi aqui está vivendo no contexto de perseguição nesse salmo. Mas eu quero que o Senhor, pelo seu poder, faça eles vaguearem. Olha só. Então, Davi aqui, ele vai dizer: faz-os vaguear, Senhor, não os mate. Por quê? Para que o teu povo não venha esquecer. Ele vai dizer: senão o meu povo o esquecerá. E eu, lendo isso agora, me veio na mente que é verdade. A gente tem tendência a esquecer. Porque, parando para refletir, pensa aí numa pessoa que morreu há 3 anos atrás, uma pessoa que morreu há 5 anos atrás. Seja familiar, né, ou seja uma pessoa famosa. Por exemplo, uma pessoa famosa, né, vou dar esse exemplo. Uma pessoa famosa que o Brasil amava muito, tipo o Pelé, e pessoas assim, que tinham um grande escalão de reconhecimento por muitas pessoas. Você vai ver que a pessoa morre e depois de pouco tempo, de 3 a 5 anos, ninguém mais lembra, porque a pessoa, a população, né, passa por um tempo de luto e logo se esquece. E é assim também com a gente, até quando se trata da palavra de Deus. A nossa memória, a nossa natureza caída, ela não se lembra por muito tempo. Mesmo que cause um impacto muito grande, a gente tem sempre que estar lembrando a nossa alma. Isso é importante a gente ter a consciência, porque quando na nossa vida a gente vem para Cristo e começa a ler a Bíblia e tal, isso não foi a nossa cultura inicial, pelo menos eu que desde pequena não fui ensinada assim na palavra, a palavra não foi exposta assim com profundidade para mim,
E eu vivi pelo mundo, né? Eu não queria saber de igreja e tal. Então, isso aqui não está gravado desde cedo dentro de mim. Isso aqui eu não tive interesse pela Bíblia e pela presença de Deus desde cedo. Então, isso é mais um motivo para eu sempre estar expondo a palavra para minha própria alma, alimentando ela. Porque por não ter gravado isso desde cedo, isso ser uma cultura, o reino dos céus já ser uma cultura para mim, eu tenho que sempre estar lembrando a minha alma e conhecendo mais dessa cultura que é tão profunda. A Bíblia é muito profunda e detalhes falam profundamente conosco porque é o próprio Deus falando conosco. Então nós sempre temos que nos lembrar, porque nossa alma é propícia ao esquecimento. E lendo essa passagem eu consegui refletir nisso. Senhor, não mate os meus perseguidores, senão o meu povo o esquecerá. Nós temos essa tendência, né, a esquecer. Por mais que nós venhamos a sofrer um impacto com aquilo, depois de um tempo a gente não se lembra mais. Versículo 12 vai estar escrito: pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Eu estava lendo e o Senhor me trouxe à memória também aquela passagem onde Jesus diz: de toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo final. E essa palavra é muito forte e vai nos lembrar de que se nós, porventura, cometemos injustiça, por exemplo, principalmente estando em Cristo, né? E definitivamente estando em Cristo, porque nós estamos debaixo da lei de Deus e da justiça de Deus, que é perfeita. Não que isso seja um fardo, mas isso é possível para nós, pelo Espírito Santo de Deus, viver na luz, se esforçar para viver na retidão, se arrepender dos nossos atos que nós cometemos precipitadamente. Mas aqui o Senhor Jesus me trouxe essa passagem, e isso é muito importante que a gente saiba que quando nós não estamos mais vivendo em ignorância no mundo, longe de Cristo, nós temos agora uma responsabilidade ainda maior diante dos decretos e das ordenanças e da lei de Deus e da presença de Deus, porque nós carregamos o nome de Cristo agora e nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós proferimos. Por exemplo, se vem para mim alguém que fala mal de uma irmã, se eu não sei da história completa que aconteceu sobre esse assunto, se eu não presenciei, e se eu não sei a verdade completa, é muito perigoso eu abrir a minha boca, abrir os meus lábios para dar uma opinião, fazer um julgamento sobre o assunto, porque eu não sei a verdade completa. E Deus talvez tome aquela alma como inocente e eu como uma julgadora precipitada. E isso vai trazer juízo para a minha vida. É muito importante a gente ter essa sabedoria, porque isso pode trazer juízo para a nossa própria vida. E também vai estar escrito numa passagem, eu vou deixar aqui, eu estava lendo essa passagem, não faz muito tempo, onde Jesus vai falar, quando os fariseus vão vir até ele, vendo que seus discípulos não lavavam as mãos, né? Que era uma tradição da lei na época, que era uma tradição da época, sempre que eles iam comer, eles lavavam as mãos, mas talvez pela quantidade de fome que os discípulos estavam, eles nem lavaram as mãos e começaram a comer, talvez até por não ter pegado muito no chão, nas coisas, eles achavam que não teria problema. Então eles começaram a comer e os fariseus viram que eles não lavaram a mão. Começaram a condenar, falando para Jesus: e seus discípulos não lavam a mão, tal? E Jesus vai dizer: não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. O que sai da sua boca contamina ele. Ou seja, as palavras maldosas contaminam o homem. Ou seja, as palavras maldosas contaminam o homem. Eu vou deixar essa passagem aqui para os irmãos também poderem estudar melhor sobre isso. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, porque o poder da palavra, ele é real, e pela palavra Deus criou todas as coisas no nosso universo. Deus criou tudo pelo poder
da palavra, menos a gente. A gente foi criada pelas próprias mãos de Deus. Ele formou e soprou o sopro da vida para que nós venhamos a ter vida. Olha que lindo! Ele, pelas suas próprias mãos, nos formou imagem e semelhança dele mesmo e soprou o fôlego de vida em nós. Mas nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque elas podem ser juízo para nós. Temos que sempre ter sabedoria quando o assunto é esse. Nós viemos a proferir mentiras ou maldições, por um julgamento, uma conclusão precipitada. Então vigie, tome cuidado com isso, porque isso também pode reter bênçãos no mundo espiritual para a nossa própria vida. E se você é vítima de injustiça, de palavras que foram proferidas precipitadamente sobre você, julgamentos e perseguições, não tenha medo, o Senhor é justo juiz. Você está nas mãos de um Deus que é justo juiz e que Ele vê todas as coisas e que todas as coisas também, saiba, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E continuando no versículo 14 e 15 vai estar escrito: eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Deus me deu aqui o entendimento de que Davi aqui, na verdade, de uma forma profética, está falando sobre demônios. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Então, é interessante porque na Bíblia e também na nossa vida cristã e no mundo das trevas vai ter horários específicos para que atos ligados ao mundo espiritual venham a ser feitos. Tanto trabalhos de macumba, feitiçaria e tal, e atos também de orações. A gente vai ver na Bíblia, orando na hora nona e orando em horários que vão estar escritos na Bíblia. Então é bom a gente ter uma rotina de oração e a gente ver a estratégia, perceber a estratégia que Deus está nos dando para aquele momento. Há situações na nossa vida que acontecem na nossa caminhada cristã que exigem que nós venhamos a ter uma disciplina na oração para que Deus venha nos dar estratégia, para que Deus venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e falar conosco, para que nós venhamos saber o que fazer. Versículo 16 vai estar escrito: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, versículo 17, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. É o que eu já tinha falado, e é sobre nós, no tempo da adversidade, buscarmos refúgio em Deus e no seu amor. É como Davi que ele declara uma convicção do seu coração. Na última linhazinha, na última frase desse salmo, Davi vai dizer: o Deus que me ama. Ou seja, ele crê nisso, ele acredita nisso. E o louvor, ele vai dizer aqui: canto louvores a ti, versículo 16, mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade. É difícil, ele está vivendo aqui um momento de perseguição onde o próprio rei, ele contratou assassinos para perseguir Davi e matar, tirar a vida dele. Aqui vai estar escrito que assassinos rondavam a casa de Davi em busca de tirar a vida dele. Eu imagino a angústia, porque qualquer um que passa por uma prova desse tipo, de perseguição nesse nível, encontra angústia, encontra talvez medo e sentimentos do tipo, e tristeza. Só que Davi, ele vai ignorar esses sentimentos e ele vai se lembrar do seu Deus e ele vai falar: Senhor, eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade. Ou seja, tendo a convicção de que Deus é fiel, Davi, ele vai passar por cima desses sentimentos que querem parar ele e vai louvar. Esse é o sacrifício de louvor na hora da adversidade. Como assim? É muito fácil eu chegar e louvar a Deus com alegria
nos tempos em que eu não estou passando por perseguições e em momentos que eu estou feliz e está tudo em paz e está tudo certo, nada de ruim está acontecendo na minha vida, mas é muito diferente quando eu estou passando por provações, quando eu estou passando por perseguições e tribulações. Eu, mesmo diante de todo aquele cenário, como Davi aqui está vivendo, que me aperta, que faz eu ter sentimentos que me entristecem, eu venha a decidir passar por cima de tudo aquilo, sacrificar aquela dor e louvar a Deus, louvar ao Senhor, me alegrar nele. Isso é um sacrifício de louvor e de ações de graças. Quando estamos naquele momento que a gente quer desistir, que a gente se sente cansado, afadigado e aquela situação toda aperta a nossa alma, é o momento de lembrar e louvar quem é o nosso Deus, louvar a Ele, lembrar quem é Ele e se alegrar nele e declarar que Ele é fiel, como Davi, ele toma essa atitude aqui nesse salmo. Essa deve ser a nossa atitude diante da tribulação, diante da perseguição. Deus, na verdade, Ele observa a nossa reação, como nós vamos reagir na tribulação, na perseguição e na provação, para que nós venhamos a ser promovidos para outro nível, promovidos e sair daquela tribulação, daquela prova. Deus, Ele tem que achar em nós um amor sincero, que rompe barreiras, a ponto de ignorar a nossa própria dor e decidir amar a Ele e louvar a Ele no tempo que não é favorável para nós. É porque quando a gente vem para Cristo, a gente no primeiro amor fala: nossa, Senhor, eu te amo, e quer arrebentar tudo, quer evangelizar todo mundo, quer fazer missão, e quer pregar, e quer ser usado por Deus. Mas aquilo ali, querendo ou não, é uma emoção. Mas quando a emoção passa, e quando a gente entra na prova, é aí que Deus quer ver a nossa reação, é aí que Deus quer ver se nós amamos Ele mesmo, ou é da boca para fora que nós dissemos aquilo. Sede forte em Deus na provação. Ou seja, Paulo, se eu não me engano, vai dizer, Paulo, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, quanto mais fraco eu me vejo, mais eu busco a Deus e busco o poder dEle, para que Ele me fortaleça, para o amor dEle me encher. Quando eu busco a presença dEle, é Ele que me levanta, é Ele que me direciona, me dá direção, é Ele que vai me guiar, vai me levantar. Essa é a verdadeira dependência. Nós temos que ser sempre dependentes de Deus, do amor dEle, da presença dEle, da direção dEle, para que nós venhamos nos mover e para que nós venhamos romper, sair do lugar e vencer as tribulações, as provas, para a honra e glória do nome dEle. E meu irmão, eu agradeço você que me acompanhou até esse ponto do vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.